Pode ir. Esperar, né? Um pouquinho. Vamos lá? Ó. Vambora. Pode começar ele? Pode começar? O presidente da comissão. Boa tarde a todos. Pauta da audiência pública da avaliação das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2023, em 25 de setembro de 2023. Declaro abertos os trabalhos da audiência pública da avaliação das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2023, que tem por objetivo demonstrar que os valores de receitas e despesas constantes da LOA são compatíveis com as metas financeiras de receitas, de despesas e de resultados estabelecidos na LDO, e que os valores das despesas realizados na LOA poderão ser executados a partir das efetiva arrecadação das receitas, de modo a assegurar a obtenção do resultado primário previsto na LDO. Informo que esta audiência pública está sendo realizada de forma presencial e gravada em áudio e vídeo, de acordo com a resolução de número 1 de 2009. Passa a condução dos trabalhos para exposição do assunto ao controlador interno do município. Boa tarde a todos. Cumprimentar o presidente da Comissão de Finanças, vereador, presidente da Casa, os demais vereadores, os colegas servidores aqui da Câmara, população em geral. Então, temos hoje, a avaliação das metas fiscais referente ao segundo quadrimestre de 2023. E conforme previsto no artigo 9º, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, sempre o Poder Executivo deve demonstrar, nas casas legislativas, o cumprimento dessas metas para poder avaliar aí o exercício. Então, dando sequência, a gente começa sempre falando das metas da Receita. Então, do previsto de arrecadação para até o final do segundo quadrimestre, eram previstos 20.573.000 no total, e foi arrecadado 21.227.
Os números quebrados eu vou pulando para não ficar muito maçante, né? Temos apurado aí um superávit de arrecadação de R$ 654.486,20. Falando de receita. Próximo slide, está um pouco mais detalhado aí esse demonstrativo da receita. Tem aí nas receitas realizadas, então, no período, é o que se refere aos 4 meses desse quadrimestre, né, e até o período é os 8 meses, né? Então, dá totalizando aí os 21.227 que eu comentei lá atrás. Esse gráfico traz aqui as colunas comparativas aí dos últimos 5 anos, né, até 2023. Então dá de perceber aí um gradativo aumento da receita ano a ano, sempre aí até o segundo quadrimestre, né? Em relação a 2022, deu uma quedazinha, mas se olhar em valores, representa aí mais ou menos uns 250 mil, né, a menos nesse mesmo período comparado com o ano passado. Oi? Só nesse. Mas não chegou a cair. Está acima do previsto. 600 mil acima do previsto. Não, continua igual. Acima do previsto, 600 mil. Até o final dos 8 meses. Não baixou. Falando de despesa, a despesa prevista é de 20.562.000 e a despesa liquidada 18.561.000 com R$ 39,29. Foi realizado a menos, né? Foi gasto a menos 2.001.522 reais e um centavos. Então ficou abaixo do previsto, né? Foi gasto a menos do que se previa. Trazendo um pouco mais detalhado essa execução orçamentária, né? Como despesas com pessoais encargos, juros encargos da dívida, né? Um pouco detalhado conforme o balanço orçamentário aí. Dá para ter uma noção de onde que é alocado cada valor da despesa. Nota-se que sempre, né, a despesa com pessoal em cargos é um pouco maior, um pouco mais elevado, praticamente igual a despesas correntes e outras despesas também um pouco consideráveis, né? Maior é pessoal em cargos, 8.904.000 e outras despesas correntes 8.557. Mas se somar as outras despesas correntes aí com investimentos e amortização da dívida, ainda é mais baixo. Oi? Variação? Não, para nós por enquanto não. Não. O que teve um pouquinho, mas também não é muito considerável, é ICMS. Só para nós, depois nós fizemos pergunta, vereador, na palavra livre ali, daí eu passo. Por causa da câmera, vereador. Senão as perguntas do vereador com o Deco não dá de... Pode ser? Tranquilo, pode ser. Ainda sobre as despesas, né, comparando o mesmo período, né, de 31/8 de 2022 com 31/8 de 2023, ano passado, né, nesse mesmo período, foi 19.069.000 as despesas, né, acumuladas. E agora, em 31/8, final do segundo quadrimestre de 2023, 18.561. Também comparando a despesa de um período para outro, teve uma queda de 2,67%, que foi gasto a menos. Trazendo aqui a execução orçamentária por unidade gestora, né, então, Câmara de Vereadores, o previsto é 996 mil no ano, valor liquidado até então
R$ que representa 55,94%. Município, que é a prefeitura, né? 12.616.000, que corresponde a 50% do orçamento previsto. Fundo Municipal de Assistência Social, a previsão inicial é de R$ 1.431.500 e realizado, valor liquidado até final do segundo quadrimestre, R$ 846.444,57. E o Fundo Municipal de Saúde, previsão inicial de R$ 7.464.600 e o valor liquidado R$ 4.540.799,17, que totaliza aqueles 18.561 total da despesa lá, né? Dito isto, conforme prevê a Lei 4.320, Lei de Contabilidade Pública, é necessário sempre manter o equilíbrio, né, dentro do planejamento, manter o equilíbrio entre orçamento, despesa e receita realizada. Então, feita essa observação, né, a gente tem um comparativo aqui da receita com a despesa. Então, da receita realizada com a despesa liquidada, temos um superávit orçamentário de R$ 2.666.798,05. Detalhando um pouco, né, dá para visualizar aqui o que é de receitas correntes e receita de capital e despesas correntes e despesa de capital. Com esse resultado de 2.666.000, dá um quociente de 0,87. Isso significa dizer que para cada R$ 1 de receita, se tem 87 centavos de despesa. Tá? Esse gráfico dá para visualizar bem ainda a receita corrente, né? O que foi realizado de receita e de despesa. Na corrente, o azulzinho aí é maior, é a corrente, e o verde é a despesa. E de capital, R$ 1.170.104,51 de capital e R$ 935.756,57 de despesa. Dando sequência, falando agora dos índices, conforme prevê a Constituição Federal, né, mínimo de 25% das receitas de impostos deve ser aplicado com educação. Da receita líquida de impostos, que forma o cálculo para fins de apuração desse índice, nós temos a receita líquida de R$ 15.456.402,67. E o total das despesas, lá no item 28, lá embaixo, R$ 3.727.577,77, que dá o índice de 24,12%. Até então, o município não está cumprindo com o mínimo de 25%, está um pouco abaixo do previsto. Trazendo aqui um pouco mais detalhado, né, os gastos com a manutenção. Então, desse total aí de 3.858.000, está subdividido com ensino infantil e ensino fundamental e outras despesas custeadas com a manutenção da educação. Que dá, então, se vocês notarem, as despesas empenhadas já tem 24,97%. E das despesas liquidadas, 24,12%. Então, sendo que nós temos aí mais 4 meses até encerrar o exercício, provavelmente não, vai passar os 25%, que é o mínimo exigido, né? A gente sempre vem acompanhando, fazendo alertas assim para o prefeito e para o secretário para ficar atento a isso. E é justamente para isso também essa avaliação e essa audiência, né? Quando não está atingindo, para a gente estar alertando
informando eles para que se cumpra, né? Um gráfico só para ilustrar um pouco o índice, um pouquinho abaixo. Dentro ainda da educação, a receita do Fundeb. Então, do que é repassado do Fundeb, da receita do Fundeb, um mínimo de 70% deve ser aplicado com o magistério, o pagamento dos professores. Até o final desse quadrimestre, né, dos R$ 2.837.276,59 que foi repassado como receita do Fundeb, foi aplicado com o pagamento dos profissionais do magistério R$ 2.206.568,22, que dá o índice de 77,77%. Então está 7,77% acima do mínimo, né, cumprindo com o índice. Também um gráfico para ilustrar um pouco do que a gente falou do índice. Está dentro do esperado. Aqui das receitas de impostos que formam, né, o Fundeb, então, de toda a receita que é resultante de impostos, que é descontado da nossa receita para a formação do Fundeb, que volta para a formação do Fundeb, então, o município destinou R$ 2.737.035,61 e retornou de receita para nós R$ 2.837.276,59. Então, o nosso resultado líquido agora é de R$ 50.534,74. Se vocês verificar no primeiro quadrimestre, era o contrário. Nós, da nossa formação do Fundeb, do que em relação ao que voltava para o município, nós tínhamos perca com o Fundeb. E no decorrer do ano agora, o município está tendo já um ganho de receita com o Fundeb. Agora, sobre saúde, no mínimo 15% das receitas de impostos, o mesmo cálculo que é feito da educação, 15% deve ser aplicado na saúde, conforme prevê o artigo 7º da Constituição Federal. Então, da formação da receita para fins de cálculo dos 15%, foi apurado o total da receita líquida de impostos de R$ 14.931.677,15. O total de gastos na saúde é de R$ 3.120.591,22, que dá um índice de 20,90%, cumprindo então com o dispositivo legal, né? Está aí 5,9% acima da mínima exigida. Índice de gasto com o pessoal. Conforme prevê a Lei de Responsabilidade Fiscal, os gastos com o pessoal não podem ultrapassar 6% com o Poder Legislativo e não pode ultrapassar 54% para o Poder Executivo, sendo que 60% consolidado e para a esfera municipal, sempre considerando a receita corrente líquida dos últimos 12 meses. Só para ilustrar, na unidade gestora no Legislativo, são 13 servidores que computam com cálculo de gasto com a folha, e Executivo 208 servidores, que totaliza 221 servidores no município todo. Falando aqui do gasto de despesa com o pessoal do Poder Executivo, temos a apuração da receita corrente líquida de R$ 28.538.505,29. E a despesa total com o pessoal, R$ 12.655.450,21. Dá um índice de 44,35%. Sempre lembrando, né, que esse cálculo, como eu falei, é a receita corrente líquida dos últimos 12 meses e a despesa pessoal dos últimos 12 meses. Então, pega de julho até agosto, julho de 2022 até agosto de 2023. Com o Poder Legislativo, mesma receita corrente líquida, despesa realizada R$ 665.500,16. Apuramos aqui 2,33%. Se vocês verificar o que
a Câmara, né, a contabilidade da Câmara divulgou de índice, deve ter dado 2,32, né, Maicon? Foi isso, né? Isso é relativo a um cálculo que tem hoje uma diferenciaçãozinha aí, do que o STN considera para cálculo da receita corrente líquida e que o Tribunal de Contas considera. Então, uma entidade não considera aquelas receitas de remuneração, que é os juros que tem lá em conta aplicada. Então, o Tribunal de Contas considera e a STN não considera. Por isso que, às vezes, no cálculo aqui dá uma diferença. Nós, para fins do Poder Executivo, quando tem que mandar os relatórios do Tribunal, para o Tribunal vai um relatório com um índice, para o STN outro, né? Então, só para vocês entenderem, dá 0,01 a diferença, né? Mas gera essa diferençazinha aí, porque em um cálculo, para uma fiscalização, considera-se aquela remuneração e para outro cálculo não. E consolidando, né, o Poder Legislativo com o Executivo, temos aí 46,68% de gasto com o pessoal, que totaliza em reais isso 13.320.950 reais e 37 centavos. Trazendo aqui um pouco mais detalhado, né, a receita corrente líquida, sem as deduções, que daquela receita que é apurada no cálculo, é descontada as transferências obrigatórias da União e as relativas a emendas de bancada. É essa emendas de bancada que não entra, né, Maicon, lá no cálculo da STN, que dá a diferença. A remuneração. Isso, a remuneração dessas... É a remuneração desses 390 que lá naquele cálculo não entra. E o total de gasto com o pessoal. Então, nós temos no Executivo, né? Falando aqui do Executivo, 44,35, sendo que o limite de alerta é 48,60 e prudencial 51,30 e o máximo 54%, né? Comparativo das despesas com o pessoal. Aqui já está trazendo todos, né, o Executivo, o Legislativo e o Consolidado, e os índices embaixo, né, trazendo a apuração do cálculo que foi feito com a apuração limite. Então, 44,35 do Executivo, sendo que o máximo é 54%, 2,33 na Câmara, sendo que o máximo é 6%, e Consolidado, 46,68%, sendo que o máximo permitido é 60%. Gráfico para ilustrar aqui o 46,68%. Está bem longinho do limite de alerta, né? Para esse quadrimestre, era isso que nós tínhamos para apresentar. Se tem alguma dúvida ou algum questionamento, a gente está à disposição. Eu vou passar a palavra ao vereador Ayrton Horizonte, se tiver alguma pergunta. Comentar, senhores vereadores, os funcionários, nosso amigo Deco, que está aqui fazendo a exposição do quadrimestre. Deco, eu não sei se tu entendeu a minha pergunta anterior. Qual foi a menor despesa, né, que caiu nesse período, nesse quadrimestre? Qual foi o setor, né, que mais caiu a despesa? Tu quer ir respondendo e eu vou perguntando, ou quer que eu faça duas perguntas? Vamos responder. Então vamos lá. Fácil. Eu só não entendi o que tu quis dizer com o setor. Setor, nós tivemos uma despesa menor do que a receita nesse quadrimestre, certo? Certo. Qual foi o setor que mais caiu a despesa? Dá para tu... Deixa eu buscar a despesa lá para nós... Consegue... Nessa mais... Aqui eu acho que fica mais fácil visualizar, né? Quer dizer assim, foi com o pessoal em cargos, foi em despesa corrente? Foi, por exemplo, setor de obras, depende do setor de saúde, setor de educação. Por unidade de gestor? Tu não consegue... Por secretaria? Tu consegue. Nesse relatório aqui eu não tenho.
agora. Que Não consegue. Não. Então, no outro momento, se tu puder, de repente, mandar Sim. mandar aqui pra gente ter uma noção. A outra pergunta, o 6,4 da Câmara, que também é baseado na receita corrente líquida, certo? Nós estamos hoje com 2,32, então poderíamos ainda ter mais 3,68 para atingir os 6%. Esse 6% é igual ao da receita corrente líquida, não é? Isso é de gasto com o pessoal, né? O 6% é só de gasto com o pessoal. Não pode ultrapassar. Qual é o índice hoje que nós temos de gasto na saúde? Enquanto já atingimos? 20,90. 20,90? Vamos olhar lá para ver se eu não falei bobagem. É 20,90%. Estamos aí. O mínimo é 15. Né? O mínimo é 15. O mínimo é 15. E na educação ainda não atingimos. Ainda não atingiu. Então saúde já passamos a 5,90 e educação não atingimos 25%, certo? Não, está em 24,12%. 24. Qual é o orçamento da educação mesmo? Quantos por cento? 27? É 25%. Não, mas aqui é o limite, né? Pela LDO? Mas o que está orçado Também 25%. Tu lembra? Nos outros exercícios a gente botava sempre 26, às vezes 27, mas está vindo 25 ultimamente. Não, que nesse orçamento agora está 27, né? Pro próximo ano. Pro próximo, né? Pro próximo ano está 27. Não, mas o vigente agora é 25. Ok, então, essas eram minhas... É isso, vereador? Era isso por enquanto. Vereador... Se alguma coisa eu volto a perguntar. Obrigado. Vereador Jefferson. José. Vereador Jefferson. Boa tarde, André. Tarde. Tudo certo? Sempre bem explanado aqui, né, essa questão da avaliação das metas, né? Só tinha uma dúvida ali a respeito ali do valor do Fundeb, né? Receita de 2.837.000 lá e pagamento profissionais do magistério, que foi 77% ali, quase 77,77, 2.200.000, ou seja, 630.000, né, vamos dizer assim, essa diferença ali. Esses valores, ele vai ser empenhado até final do ano, esses 600.000 para o restante do pagamento dos profissionais. Isso, né? 13º depois. Fundeb é só para isso dali, ele não pode ser aplicado no mínimo 70%, né? O mínimo de 70%. Que se tem uma sobra ali, ele pode aplicar... Pode ser aplicado em outros... Equipamentos, estrutura. Sim. Não, é só mais essa questão assim que, né, como aqui já foi citado assim várias ideias assim, né, para a educação também, assim para, né, sei lá, lei de segurança, outras coisas assim tudo, né? Então, só para ter questão desse valor aí. Então, seria isso mesmo, André. Obrigado, né? Entendeu. Vereadora Jana. Passo. Vereador Tiago. Boa tarde a todos que nos acompanham e boa tarde, André. Obrigado pela explanação. André, só comparando ao primeiro quadrimestre que você apresentou aqui para nós, a gente viu que na saúde deu uma diminuição do primeiro quadrimestre 22,34% e agora 20,9%. Estamos dentro do índice, mas houve então um menos gasto nesse período, né? É isso? Uhum. E outra coisa quanto ao pessoal do primeiro quadrimestre, diminuiu para esse quadrimestre, né? Mas aumentou-se o gasto muito pela... Desculpe, eu não entendi a lógica da pergunta. Assim, vamos dizer, os servidores diminuiu do primeiro quadrimestre para esse. O índice? Não, o total, o número de servidores. O número. Tá. Isso. Mas o gasto com o pessoal aumentou. Que no primeiro quadrimestre acho que era... Deixa eu até olhar aqui, mas acho que era de... Sim. Esse reflexo sempre vai ter. Por causa do aumento... Tem os ACTs que são contratados né, em fevereiro. Lá em maio tem o reajuste anual, né, que é obrigatório. Então também vai ter já um impacto. E esse impacto sempre vai ter no segundo quadrimestre. Né? Então se a receita ela se mantém igual, aí mexe no índice, né, dá uma mexida no índice. Mas vamos imaginar que talvez a receita diminuísse consideravelmente. Aí o índice vai aumentar bastante, né?
porque também é conforme a receita. Então, também tem isso, né? Se a receita sobe ou cai, também vai impactar no índice. E é nesse sentido também que daí... Então, hoje nós estamos com 46,68 com despesa do pessoal, né? Aham. Mas... 44. 44, mas depois o índice da despesa com o pessoal lá atrás é de 46,68, né? Naquele último gráfico. Isso. Então, isso aí seria só um índice, né? Que no caso depende da receita, né? Vamos dizer assim, esse índice pode... O pessoal que a gente tem trabalhando, se abaixar a receita, esse índice automaticamente vai subir. Não, isso aqui não nos dá segurança de que, por enquanto dá, né? Mas como a gente escuta que vai baixar o FPM, a arrecadação, que ainda não abaixou, né? Mas se escuta que vai acontecer isso, pelo menos a gente escuta, então esse índice pode correr alguns riscos, né? Pode. Uhum. Por isso a importância de ficar monitorando, né? E sempre o cálculo é considerado os últimos 12 meses. Não só do exercício, os últimos 12. Porque pode acontecer todas essas variáveis, né? Tanto o salário subir demais, né? Os vencimentos subir demais, ou daqui a pouco ter muitos contratados, muitos servidores, que incha a folha, ou essa variação da receita em si também, né? Então tem que ser acompanhado, sempre a despesa, a receita aí, o índice, a receita corrente líquida com as despesas de pessoal e o índice. E até eu te pergunto nesse sentido, porque eu vou dar daí a minha opinião sobre o assunto, né? E até verificar que acredito, e a gente como vereador aqui temos que estar atento, que acredito que nosso quadro de pessoal já está bem completo, até para não correr esse risco desse índice aumentar, inclusive para próprios... A gente vê aí pré-candidatos oferecendo muitas secretarias e muitas coisas que podem estourar esse índice aqui, que verificando não é o momento de se fazer isso nesse momento, porque hoje é 46,68, mas como a gente corre um sério risco de ter um abaixo na arrecadação, esse índice pode subir e estourar ele, né? Nesse sentido. Eu gostava de deixar aqui a minha opinião. É isso, vereador. O vereador Teyé, o vereador Vendolino e o vereador Vilmar. Eu fico feliz aqui, presidente, que o índice da folha dos gastos, né, com o pessoal ficou em 46%. Fico surpreso, né, porque nós já tivemos aí folha bem mais alta, né, tivemos já 50%, acima de 50%. E no governo Bento baixou bastante, a gente sabe aí, está tudo sob controle, né? O que eu fico admirado é o vereador Tiago dizer que já tem pré-candidato oferecendo secretaria. Isso não é verdade, vereador. A meta do nosso partido, PSD, sempre briguei nessa casa e todo mundo sabe do meu discurso, que a folha de pagamento ela tem que ficar abaixo de 40% para ser uma boa administração. Então, nós temos ainda que trazer esse índice bem mais para baixo. Jamais a gente trabalhou aqui para inchar a folha de pagamento. Inclusive, o vereador sabe que eu votei nessa casa para não inchar a folha de pagamento. Então, isso não é verdadeiro. Só queria dizer isso aqui, ô presidente. Obrigado, vereador. Vereador Tiago. Não, só quero declarar que eu não falei o nome do candidato que ofereceu. Talvez, sei lá, então o vereador Vilmar achou que é o candidato dele, não sei. Mas eu não falei em nenhum momento que é o candidato do PSD, hein? Obrigado, então, obrigado. Fica essa lição para todos os candidatos, pré-candidatos aí. Isso é bom. Isso é bom que seja muito presidente, claro. Senhor presidente, na verdade não tem cabimento na colocação, porque independente, se houvesse aumento de secretarias, poderia inchar a folha. Agora, distribuição de secretaria não aumenta a folha de lugar nenhum, porque independente da pessoa que ocupa, o salário é o mesmo. Se fosse aumento de secretarias, aí também poderia também inchar, dependendo da variação na folha de pagamento, mas secretarias são as mesmas. Se não está aumentando... Isso, vereador. É isso, Deco. Se não tem Então, mais perguntas... Tá tudo certo, não tem mais pergunta, né? Encerro a audiência pública. Quero só agradecer, né, o Deco aí por vir esclarecer. Obrigado uma vez. Boa tarde a todos.
Eu só me arrependo que não estava naquele processo contra o Gilmar. Ela não escutou. Tudo certo? Como é que Ele não gosta de ser Fica tudo bem. corrupção, ele quer que nós ganhemos mal. tá aí? Tudo bem? Fica tudo bem. Não vem, Marcinho. Casa tá isso aí depois. Eu gostaria de falar contigo. Tu conseguiu passar por aqui no chegazinho? Que hoje eu não sabia que era tu que estava lá no César, senão eu tinha falado contigo. Se quiserem tomar um cafezinho, eu tô falando de uma menina e da tua esposa, tá bom? Um abraço pra vocês todos. Fico com Deus. Ô, vereadora, estava